Bom dia a todos e todas que nos assistem. Eu quero aqui, meu nome é José Bertotti, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, e para mim é uma enorme satisfação saudar aqui em nome dos consórcios dos governadores do Nordeste a você que está nos acompanhando nessa segunda-feira, dia 31 de junho, essa transmissão pela rede dos canais do YouTube dos governos estaduais do Nordeste. Aqui a gente inicia a solenidade de abertura da Semana de Meio Ambiente, que de maneira inovadora acontece no ato conjunto de todos os estados do Nordeste, momento em que o consórcio apresenta também seu plano de ação ambiental integrado e realiza também o ato simbólico de assinatura do nosso convênio do consórcio do Nordeste, o MAP Biomas. Na expectativa de que tenhamos uma manhã produtiva e possamos também aproveitar bem o tempo e a disponibilidade de todas as autoridades aqui presentes nesse evento, eu quero dizer que nós contamos aqui com a participação do governador Wellington Dias, do Piauí, presidente do consórcio do Nordeste, do governador Paulo Câmara, responsável pela Câmara Técnica de Meio Ambiente do consórcio do Nordeste, governador de Pernambuco. Também contamos aqui com a participação de Tasso Azevedo, coordenador da plataforma MAP Biomas, que marca nesse dia de hoje essa cooperação técnica entre o consórcio do Nordeste, e ele vai nos apresentar aqui também qual o funcionamento e como vai se dar essa nossa parceria. Quero aqui agradecer também, que está a convite do governador Wellington Dias e do governador Paulo Câmara, o querido professor e físico Sérgio Rezende, ex-ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula e atualmente coordenador do Conselho Científico do Consórcio do Nordeste, nesse trabalho de enfrentamento à pandemia da Covid, que tanto aflige o país, mas que tem sido de maneira brilhante conduzida pelos governadores do Brasil, em especial do Nordeste, para atingir vacina e a garantir a saúde de todos. Também estou aqui com a minha colega Sádia Castro, secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí. A Sádia que também representa aqui, e estamos com todos os secretários, governador Paulo, governador Wellington, todos os nossos secretários e secretárias de Meio Ambiente do Nordeste, além de todos vocês que nos assistem. Também acompanham aqui todos os secretários, como eu falei. E nós estamos em linha com os acordos internacionais da ONU de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, abrindo essa solenidade, a gente acompanha agora, formalmente aqui, a marca de assinatura do senhor Wellington Dias, presidente do Consórcio do Nordeste, desse acordo de cooperação, que firma a parceria com o MAP Biomas, instrumento esse que servirá a todos os estados para a produção de dados. E, na sequência, a gente ouve uma fala do nosso Tasso Azevedo, falando e dando considerações sobre a importância e o papel que essa plataforma pode cumprir. Então, governador, formalmente a gente queria que o senhor desse a marca dessa assinatura, dessa cooperação, que marca uma das ações do nosso plano de ação. Ok, muito obrigado, já está assinado, quero parabenizar. E aí eu queria passar, na sequência, a palavra para o nosso Tasso Azevedo, Tasso. Então, fique à vontade aqui para você fazer as suas considerações e nos informar aqui como é que vai ser essa parceria. Muito obrigado, Benotti. Prazer em estar com vocês, governador Wellington Dias, governador Paulo Câmara, a Luciana, o Sérgio Rezende, ministro, e a Sádia Castro. Um momento importante aqui dessa parceria, que acho que tem tudo para dar muitos frutos e colocar essa região tão importante do Brasil no mapa como também uma das regiões que pode ser um exemplo de proteção da biodiversidade dos nossos recursos naturais. Acho que o contexto em que a gente faz essa conversa e inaugura esse trabalho com o Consórcio do Nordeste vai lembrar algumas coisas importantes. Primeiro que deixa eu desligar aqui o celular, peraí. Como é que eu faço? Desligar mesmo. Quem faz ao vivo é assim, né, governador? Eu queria cumprimentar aqui e saudar a nossa vice-governadora Luciana Santos, também presente aqui. Legal. Muito bem. Então, assim, primeiro, o Nordeste é a única região brasileira, das 5 regiões brasileiras, que tem 4 biomas presentes. A Caatinga, o Cerrado, é a Mata Atlântica que a gente conhece mais, mas também tem a Amazônia, no Nordeste, ali pelo Maranhão.
Isso faz com que o Nordeste seja a região do Brasil que tem a maior biodiversidade. O Brasil é o país com maior biodiversidade no planeta, e a região Nordeste, ela é a região que, por ter os 4 biomas, tem a maior biodiversidade no Brasil. Tem 30% da população brasileira, né? Mas ainda tem uma proporção de áreas protegidas que é pequena em relação ao território. Cerca de 2% da região Nordeste está em áreas protegidas. Se pensar o Brasil, por exemplo, tem 10%, um pouco mais de 10%. Então tem um desafio grande de conservação na região. Também, paradoxalmente, o Nordeste tem também uma das regiões que tem as grandes novas fronteiras de desmatamento, né, que é a região do Mato Piba. Essa região é uma das regiões que mais cresce o desmatamento no Brasil e é um grande desafio para a gente trabalhar. Também é uma região com enorme potencial de energia solar e eólica, que essencialmente lida com esses recursos naturais e ocupação do solo. E tem um problema, que é um desafio, não só no Brasil, mas no resto do mundo, que é o desafio da desertificação e da degradação no semiárido. Então esse é um contexto onde a gente está trabalhando. O Map Biomas é uma plataforma que foi criada em 2015, com o objetivo de acompanhar as transformações que acontecem no território brasileiro e permitir a gente fazer uma gestão mais sustentável dos nossos recursos naturais. Para fazer isso, um conjunto de universidades, empresas de tecnologia e ONGs, são 21 organizações no Brasil, elas trabalham conjuntamente para mapear todas as transformações que acontecem no território, numa escala de 30 metros, bem detalhada, para todo o território nacional. A gente faz isso fazendo um mapa que descreve a cobertura e o uso da terra no país para cada ano, desde 1985 até 2019, já está pronto, estamos trabalhando agora nos mapas de 2020. Com isso, a gente consegue entender cada tipo de transformação que está acontecendo no território. Por exemplo, a gente consegue entender as perdas de cobertura vegetal nos nossos biomas, mas também a gente entende como eles estão se regenerando. E tem muita área em regeneração no Brasil também. Outro trabalho que a gente faz é acompanhar o nível de degradação do solo. A gente está fazendo isso especialmente no caso das pastagens, que é um grande tema para o Brasil, é como a gente gere as nossas pastagens, que é a principal ocupação de uso da terra no país. E também os processos de desertificação. A gente já tem até uma plataforma específica para isso, chamado Map Biomas Árida, que lida com esse tema da desertificação no semiárido. Também a gente mapeia a irrigação no país. Esse ano a gente vai publicar um mapa com todos os dados de irrigação no Brasil desde 1985 até 2020, anualmente. Também a gente acompanha a evolução da superfície da água. No caso da superfície da água, os dados que vão ser publicados agora em julho, eles vão mostrar a superfície da água em todo o país, naquela escala de 30 metros, desde 1985 até 2020, mês a mês. Assim a gente consegue entender como está evoluindo a disponibilidade dos recursos hídricos no Brasil. Infelizmente as notícias não são muito boas. O que a gente tem é que nós estamos perdendo superfície de água consistentemente nos últimos 15 anos. Então, o Brasil, que é um país muito rico em água, está diminuindo a superfície de disponibilidade de água. A gente também monitora as cicatrizes de fogo. Não só onde acontece o fogo, tem focos de fogo, o INPE faz isso há muitos anos. O que nós estamos fazendo é mapear qual é a área afetada. O que está pegando fogo no Brasil? Quantas vezes pegou fogo? Isso também é um produto que está sendo desenvolvido e vai estar disponível conjuntamente para todos nós até julho também. Por fim, a gente desenvolveu um mecanismo para acompanhar e monitorar o desmatamento na Caatinga. Esse é um bioma pouco compreendido no Brasil e às vezes esquecido, mas ele é o único bioma que ocorre só no Brasil, não tem nenhum outro lugar do mundo. É o bioma da Caatinga. E ele tem várias características interessantes. Uma delas é que dos nossos biomas é o único que predomina quando você regenera o bioma, nasce as mesmas árvores. Ele tem a capacidade, quando ele é impactado, de regenerar por si só com as próprias espécies que estão ali, porque predominam espécies que se regeneram. Aliás, às vezes até o mesmo indivíduo. Então, nesse bioma, a gente criou um sistema que monitora o desmatamento para esse bioma. Assim como tem o monitoramento do desmatamento para o Cerrado e para a Amazônia, agora tem um monitoramento para o desmatamento específico para o caso da Caatinga.
desenvolvido aí no Nordeste, com a Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, junto com uma startup chamada Geodatim. E, por fim, a gente acompanha, então, através desses sistemas, a gente acompanha o desmatamento de uma forma hoje muito detalhada, fornecendo dados e laudos completos sobre cada evento de desmatamento que aconteceu no Brasil e em toda a região Nordeste, desde janeiro de 2019. Então, todo desmatamento que acontece, a gente capta esse desmatamento, monitora e produz relatórios específicos para cada um deles para ser utilizado pelos órgãos ambientais. E também calculamos as emissões de gases de efeito estufa para cada município, cada estado brasileiro e também para a região toda. Com isso, a gente espera que dessa parceria, em que todos esses dados que eu falei, todos esses produtos que a gente produz, eles são disponibilizados de forma totalmente gratuita, aberta, transparente, para toda a sociedade e de forma customizada para os órgãos estaduais. E daí vem a nossa parceria conjunta aqui, que é a gente fornecer os dados de forma que elas sejam formatadas para ser o mais útil possível para o trabalho de cada um dos governos estaduais, das prefeituras, das secretarias. E a gente vê 4 principais resultados que a gente espera ter nos próximos anos com essa parceria. O primeiro é que a gente garanta que a região Nordeste seja a primeira região do Brasil, e provavelmente seria a primeira nos trópicos, em toda a região tropical, que realiza ações sobre todos os desmatamentos com indícios de legalidade. A gente entrega, a partir de agora, vamos entregar todos os meses, todos os dados do desmatamento, já com relatório pronto, sobre todos os desmatamentos que acontecem na região, já indicando se ele tem indícios de ilegalidade ou não. E aí, essa região pode ser a primeira região a fazer ações que combatam o desmatamento ilegal na sua plenitude. Isso viabiliza, inclusive, que a partir daí se possa capturar recursos internacionais vinculados à agenda climática para os estados na região. Segundo, a gente espera ver a ampliação das áreas protegidas na região. É uma região, como eu falei, que tem uma proporção de áreas protegidas menor do que no Brasil e precisa ser ampliado. E terceiro, é que a gente tem um planejamento da expansão da agropecuária com a regeneração do solo e a conservação dos biomas. Esse é um desafio que a tecnologia brasileira já sabe lidar e que a gente pode fazer em larga escala nessa região que está se comprometendo fortemente com o desenvolvimento sustentável. E, por fim, a gente espera ver essa região ser o exemplo de transparência nas informações sobre o cadastro ambiental rural e também sobre a gestão dos seus recursos naturais. Essa é a nossa contribuição para esse projeto, e nós estamos muito entusiasmados em continuar sendo uma fonte de informação segura, confiável, atualizada para a ação nessa região tão fundamental e importante para o país. Muito obrigado, Tasso. É importantíssimo você ter pontuado aqui quais são as principais questões. Eu aproveito agora, inclusive, para cumprimentar a Eliane Aquino, que está com a gente aqui, vice-governadora de Sergipe, que se integra aqui, né, nessa nossa abertura conjunta da Semana de Meio Ambiente. Eu queria só fazer uma breve apresentação aqui, que estava prevista, do nosso plano de ação climática, governadores. Porque essa entrega que a gente faz aqui, com a assinatura que foi feita pelo governador Wellington Dias, do MAP Biomas, ele está sintonizado com um plano de ação de meio ambiente que foi aprovado na Câmara Técnica de Meio Ambiente, e o MAP Biomas é uma dessas entregas que se conecta com outras ações. Então, se me permitem aqui, eu faço uma breve apresentação para que a gente possa ter a dimensão de como a gente está fazendo essa concatenação das ações sob o comando do governador Wellington Dias e a coordenação do governador Paulo Câmara. Então, a Câmara Técnica de Meio Ambiente ela foi criada agora, né, no dia 10 de março, por portaria do Consórcio do Nordeste, e ela apoia a institucionalização desse espaço de discussão entre todas as secretarias. Ela não tem o objetivo de substituir a ação do dia a dia das secretarias estaduais de meio ambiente, mas ela vem atuar justamente naquelas ações, como tem sido o objeto do Consórcio do Nordeste, que potencializam e articulam
na região as atividades relacionadas à proteção do meio ambiente e à promoção do cuidado com a biodiversidade. A gente já teve, inclusive, nesse período, 2 entregas, uma que foi a Carta do Nordeste pela Ação Climática, que foi entregue ao presidente Biden na cúpula que ele chamou das mudanças climáticas, inclusive pautando que o consórcio do Nordeste tem ações concretas nessa questão do enfrentamento às mudanças climáticas e, pontualmente, também uma rede de apoio para o enfrentamento do lixo do mar, para a ação desse problema que aconteceu em abril e que agora se desdobra como uma ação. A gente aqui, evidentemente, está vincado no cumprimento do Acordo de Paris, que é a COP21, a Conferência da Biodiversidade da ONU, a COP15, que acontece esse ano na China, né? Essa semana, que abre pela ONU a década da restauração dos ecossistemas, de 2021 a 2030, e aí é muito importante, Tássio, firmar a questão de que a Caatinga é um dos ecossistemas únicos no mundo, com presença única no Nordeste, né? E também, evidentemente, a década das Nações Unidas para os Oceanos e para o Desenvolvimento Sustentável. A gente definiu 5 eixos temáticos: práticas e boas ações integradoras do que já se faz nas secretarias estaduais de meio ambiente. Um outro eixo de monitoramento, gestão do conhecimento e suporte à tomada de decisões, onde o MAP Biomas entra como um instrumento importantíssimo, com todas as funcionalidades que foram apresentadas por Tássio. A monetização de ativos ambientais. Se você tem esses espaços da biodiversidade supervisionados, certificados, com dados e ferramentas que são utilizadas pelo mundo, como a qualidade dos documentos que o MAP Biomas pode nos entregar, a gente tem aqui um eixo muito importante, que é a questão do nosso Fundo Verde do Nordeste. A questão da restauração da conservação da biodiversidade do Nordeste e o controle e redução dos impactos de resíduos sólidos. Na questão das boas práticas, a gente tem a lógica do mapeamento da política ambiental no Nordeste, com a previsão da entrega de um documento dessa sistematização já agora no mês de agosto. Com relação ao monitoramento da gestão e suporte às tomadas de decisão, a plataforma do MAP Biomas, a gente está aqui trabalhando com a integração através de um observatório da zona costeira e marinha do Nordeste, tem uma atuação importantíssima de Leon Lene, do IDEMA do Rio Grande do Norte, que trabalha e coordena a constituição desse observatório em parceria também com as nossas universidades. A gente vai ter um apoio muito forte de várias universidades, mas chama a atenção aqui, lembrando que nosso Moacir, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, já tem se colocado à disposição, ele que é oceanógrafo, integra a Rede Clima, e a criação do Observatório da Caatinga, para constituir formalmente uma rede que já existe de conhecimento. Quem sabe a gente não cria, professor Sérgio Rezende, um Instituto Nacional de Estudos, né, sobre a Caatinga especificamente, evidentemente que tendo como base, né, o nosso instituto já lá em Campina Grande, criado na sua época como ponto de apoio aos estudos do semiárido brasileiro. Monetização de ativos ambientais, como eu já falei aqui, para agosto a gente deve ter já o regulamento proposto da criação do Fundo Ambiental do Nordeste para a estruturação, captação e financiamento de ações aqui no nosso Nordeste. Lembrando que o consórcio do Nordeste já trabalha com financiamento disponibilizado pelo FIDA, o Fundo de Apoio ao Semiárido da ONU, de 300 milhões de euros, onde o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social se colocou como a entidade que se qualificou para administrar esses recursos, em conjunto com o consórcio do Nordeste, financiando ações para plantando resiliência para famílias na agricultura da nossa Caatinga, apresentarem, os governos do Nordeste apresentarem projetos nessa área, junto com secretarias de agricultura, de desenvolvimento econômico, de infraestrutura e recursos hídricos. Também pensando aqui, a gente tem uma linha para estruturação de operações financeiras, com base em ativos ambientais. Nessa questão de restauração da conservação da biodiversidade, a gente está trabalhando aqui para impacto da restauração dos ecossistemas do Nordeste, bem lembrado por Tássio aqui, muito marcado pela Mata Atlântica e a Caatinga, mas lembrando que a gente tem Cerrado, na Bahia, no Piauí, e também no Maranhão, a nossa porta de entrada para a Amazônia. E aí, a partir disso, trabalhar na criação de um sistema regional de unidades de conservação, olhando não só para as unidades estaduais de conservação, mas integrando com as unidades municipais e as entidades e as unidades federais de conservação, trabalhando a gestão integrada das unidades de conservação, criando um sistema regional
de unidades de conservação. E, pontualmente aqui, nessa questão da controle e redução dos impactos de resíduos sólidos, lembrar que a gente tem várias câmaras técnicas, inclusive com muitos secretários nos assistindo aqui agora, de outros assuntos, na área de energia, na área de resíduos sólidos, na área de educação, focado na educação ambiental, que a gente vai fazer parcerias, mas um olhar específico nessa Câmara Técnica de Meio Ambiente para o Plano Regional de Contingência para Incidente à Poluição de Óleo na costa, onde a gente teve uma atuação naquela questão do vazamento de petróleo na nossa costa, trabalhando para que a CPI identifique ainda os responsáveis, mas principalmente trabalhando num plano nacional e um plano local de contingência para eventuais danos ou eventuais incidentes que ocorram no futuro, para que a gente esteja preparado e cobrando também do governo federal que haja, né, da maneira que como não agiu da última vez. A articulação de combate ao lixo do mar, uma rede. O problema do lixo do mar não é pontual nosso, é um problema mundial. A gente sabe que se acumula em vários lugares do oceano essa questão do lixo, mas a gente aqui, então, articula, né, desde a coleta seletiva, da educação ambiental, até ecobarreiras, para que a gente possa evitar que o lixo chegue, evidentemente, ao mar. E um programa de economia circular voltada para essa questão dos resíduos sólidos. Então, com essa breve apresentação, e o intuito dela foi só dizer o quanto a gente está, de maneira articulada, sob a condução do governador Wellington e o patrocínio do governador Paulo Câmara, que coordena a Câmara Técnica de Meio Ambiental, a gente passa agora para ouvir os pronunciamentos. A gente queria, inclusive, contar aqui com a participação, digamos assim, muito especial, governador Wellington, do ex-ministro Sérgio Rezende, para que ele possa também fazer seus comentários, fazer suas sugestões e dizer, ministro, que a gente conta com o senhor aí na coordenação de Ciência e Tecnologia do Consórcio do Nordeste, para a gente poder basear as nossas ações aqui do Consórcio do Nordeste nessa área ambiental. Bom dia a todas e a todos. Conversamos um pouquinho antes de iniciar e eu disse da minha enorme satisfação de estar participando de um evento de meio ambiente, o que eu já não faço há algum tempo. Cumprimento, então, especialmente o presidente do consórcio, o governador Wellington Dias, o governador Paulo Câmara, presidente desta Câmara, que eu soube há muito pouco tempo que tinha sido criada. Vou falar um tiquinho sobre isso. Cumprimento as vice-governadoras, Luciana, minha amiga, Eliane, Sádia, Tasso Azevedo e você mesmo, Bertotti. Como foi dito, eu sou coordenador científico do Comitê de Combate ao Coronavírus do Consórcio Nordeste. Esse comitê foi criado pelos governadores em março do ano passado, quando eles perceberam que o governo federal não ia coordenar coisa alguma em relação a essa doença que chegava ao Brasil. Ele é formado por voluntários, indicado pelos governadores, e esse comitê, então, escolheu membros para formar 9 subcomitês, todos voluntários. Nós não temos ligação direta com os governos. Aliás, alguns têm. O representante do Maranhão é o secretário de Políticas Públicas, Marcos Pacheco, que é um cientista. O representante de Alagoas é o secretário de Educação, Fábio Guedes, também um cientista. Os outros são professores, pesquisadores. Em agosto do ano passado, quando o número de casos estava diminuindo, o número de óbitos, e nós achávamos que essa pandemia, né, iria estar terminando no final do ano, em algumas das conversas e palestras, eu falei da importância dessa ação dos governadores de criar um comitê científico. O Nordeste, no passado, teve a SUDENE. A SUDENE tinha um corpo técnico excepcional, mas a SUDENE foi destruída. Então, essa iniciativa é muito importante. Agora, o nosso comitê é um comitê temporário, deixar de existir quando acabar essa pandemia. E aí nós dizíamos, seria muito importante os governadores criarem comitês científicos para cada área de atuação. E foi com muita satisfação, há uns 2 ou 3 meses, que eu soube da criação, primeiro, inicialmente, da Câmara de Saúde, depois a Câmara de Meio Ambiente, a Câmara de Serviços Sociais, a Câmara de Educação. Então, já troquei algumas ideias com o governador Wellington Dias. Acho que seria muito importante
governadores, que gradualmente cada Câmara tenha um comitê científico formado por voluntários das várias entidades. Aliás, associado a isso, tem uma informação importante. 57 universidades públicas do Nordeste, por conta de nossas interações, organizaram um consórcio. Eles têm um convênio assinado, estaduais, federais, o Instituto Federal. Então, hoje tem um consórcio de universidades do Nordeste que estão à disposição para trabalhar junto com os governos. Então, o que eu queria encerrar dando essa sugestão da criação de comitês científicos das câmaras técnicas e o Nordeste, gradualmente, o Nordeste já é visto de forma diferente no resto do país por conta da ação dos governadores. Gradualmente, os governos vão poder trocar ideias nas várias ações que muitos estados têm, e a iniciativa da criação dessas câmaras técnicas é muito importante para o nosso futuro. E, no momento, essa de meio ambiente, com planos excepcionais, como foram mencionados aí pelo Bertotti. Parabéns a todos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Sérgio. Eu quero dizer de antemão que, para a gente, é fundamental essa relação, a gente já se apoia nas nossas universidades, mas acho que essa ideia desse instrumento de apoio, eu aproveito, inclusive, para citar aqui agora a presença, governador Wellington, governador Paulo, que a gente está aqui, inclusive, com a equipe que coordena a estrutura executiva do Consórcio do Nordeste, numa sala do Zoom, porque não coube todo mundo aqui na sala do StreamYard, que é a tecnologia que nos permite transmitir em rede para todas as secretarias, nos canais dos governos, cada canal do YouTube está retransmitindo isso que está sendo passado aqui nessa sala do StreamYard. Então, a gente está aqui na sala ao lado, vocês estão vendo a tela aqui, o Carlos Gabas, que é o secretário executivo do consórcio, o Glauber Piva, que é o chefe de gabinete, que é um ponto de apoio, né, de todas as câmaras técnicas, tem acompanhado todas as reuniões da Câmara, fazendo a ponte com os governadores, a Maria Fernanda Coelho, né, que é assessora do Consórcio do Nordeste, o Sérgio Caetano, que é especialista, que está nos ajudando e coordenando essas ações na área do Fundo Verde do Nordeste, mas também citar os outros secretários estaduais que estão conosco aqui. A Márcia Teles, da Bahia, secretária do Meio Ambiente, o Arthur Bruno, do Ceará, está conosco, né, a Fabiana Couto, de Alagoas, o Leon Lene, que eu já citei, do Rio Grande do Norte, está aqui com a gente, o Marcelo Cavalcante, da Paraíba, e o Ailton Rocha, de Sergipe. Então, a ideia agora é também dizer que outras câmaras técnicas estão presentes. Eu queria, inclusive, agradecer o Diassis, que é o secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, que coordena a Câmara Técnica de Agricultura Familiar. Né? A gente, inclusive, citou que esse programa, Plantando Resiliência, financiado pelo FIDA, para financiar a agricultura familiar na Caatinga, é uma forma de garantir a sustentabilidade da nossa Caatinga, a proteção e a geração de emprego e renda, que tem sido a meta do Consórcio do Nordeste. Eu queria agora franquear a palavra para as nossas vice-governadoras que estão presentes aqui, e no final, a gente, evidentemente, vai ouvir o pronunciamento do governador Paulo Câmara e do governador Wellington Dias. Então, eu queria passar de antemão aqui para a vice-governadora Luciana Santos e depois para a vice-governadora Eliane Aquini fazer suas saudações aqui. Muito bom dia. Quero saudar o governador do Piauí e presidente do nosso consórcio, nosso amigo do Consórcio Nordeste, nosso amigo Wellington Dias, meu querido governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e que é responsável, né, por essa Câmara Técnica de Meio Ambiente do Consórcio do Nordeste, o meu querido professor Sérgio Rezende, amigo e ilustre cientista, né, que coordena o comitê científico da Covid do nosso consórcio, Bertotti, José Bertotti, que é o nosso secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, saudar Sádia Castro, que é a secretária do Meio Ambiente do Piauí, o coordenador da plataforma MAP Biomas, o engenheiro Tasso Azevedo, Eliane Aquino, minha amiga e vice-governadora de Sergipe. Eu considero que essas iniciativas são estratégicas, né, e de fundamental importância.
nós temos grande responsabilidade de reduzir os danos, né, do que vem acontecendo no Brasil em relação à política ambiental. Não é de hoje, né, que o Brasil tem grandes desafios a enfrentar na área ambiental. Na última década, por exemplo, né, nosso país chegou a ser uma referência no combate ao enfrentamento tanto do desmatamento e ser um exemplo também no enfrentamento das mudanças climáticas. E com metas ousadas de redução de gases do efeito estufa, mas, infelizmente, nós saímos de um caminho que parecia promissor, né, para um quadro verdadeiramente desolador, em que prosperam as iniciativas de desregulamentação dos padrões de proteção ambiental, desmatamento, interrupção de políticas e enfraquecimento de órgãos de preservação ambiental. O Brasil encontra-se na contramão da história. Internacionalmente tem sido motivo de enorme constrangimento. Exatamente por isso, aumenta a nossa responsabilidade, aumenta a responsabilidade dos governos subnacionais, que têm assumido o desafio de garantir a continuidade dessas ações que poderão fazer o país cumprir o Acordo de Paris, mesmo diante da omissão do governo federal. Por isso, meus parabéns, né? O papel do Consórcio do Nordeste nesse plano da Câmara Técnica, né? Já tem, ao longo desse tempo todo, empreendido ações, né, conjuntas para esse intercâmbio de informação que é decisivo, porque, afinal, é uma troca de experiência, uma troca de conhecimento, boas práticas, diversos fóruns que Pernambuco integra, estando à frente da Câmara Técnica, né, do Consórcio do Nordeste, os chamados aí das linhas internacionais, né, da ONU, pela preservação da biodiversidade e a restauração do ecossistema, e que apresenta esse plano de ambiental do Consórcio Nordeste, que traz essas iniciativas aí que Zé Bertotti já falou, de cooperação técnica, tanto da zona costeira, marinha, para Caatinga, do fundo ambiental, da criação desse fundo ambiental, desse pacto de restauração, ou seja, essas ações articuladas, inclusive essa última em relação ao combate ao lixo no mar, de parcerias no resíduos sólidos, né? Então, é isso, eu acredito que essa parceria entre o Mapa Bioma e o Consórcio Nordeste será a base, né, para a produção de dados e conhecimentos estratégicos, tanto no controle, no monitoramento, na recuperação e combate ao desmatamento ilegal. Firme na luta, bom trabalho para todos nós. Obrigado, vice-governadora Luciana. Eu cometi uma gafe aqui, mas a senhora já nomeou a Sádia vice-governadora do Piauí. Mas ela não é, ela é a secretária de Meio Ambiente do Piauí. Quer dizer, eu pensei que eu tinha dito. Não, mas eu cometi a gafe, porque na realidade a gente vai ouvir a Sádia também, governadora Eliane, antes da sua fala, porque a Sádia também, né, é integrante da Câmara, e ela também vai nos referenciar a importância desse nosso plano de ação aqui, falando em nome de todos os secretários, né, nossos aqui da Câmara Técnica. Perdão aí pela minha gafe. Sádia, sua palavra. Não é ainda, viu, Luciano? Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar com muito carinho, com muita cordialidade, o presidente do Consórcio Nordeste, nosso governador Wellington Dias. Com igual cordialidade, quero cumprimentar também o coordenador da Câmara Técnica do Consórcio Nordeste, governador Paulo Câmara. Gostaria de dar um abraço carinhoso, porque eu tenho uma admiração profunda pelo professor Sérgio Rezende. Quero cumprimentar as vice-governadoras Eliane Aquino, do Sergipe, e a Luciana Santos, do Pernambuco. Quero cumprimentar também, com muito carinho, também com muita alegria, o Tássio Azevedo, que vem coordenando esse trabalho do MEP Biomas. Eu já assisti outras apresentações dele, outras oficinas. Cumprimentar o meu colega José Bertotti, que com muito vigor vem coordenando aí, colaborando com a coordenação da Câmara do Meio Ambiente do Consórcio Nordeste. Cumprimentar meus colegas e colegas secretários e secretárias do Nordeste, que estão também nos assistindo, e cumprimentar também os nossos internautas. Bom,
Eu quero dizer que assim, o governador Wellington Dias ele sempre tem repetido nas suas falas, quando fala de meio ambiente, a importância que são as nossas florestas de pé. E, nesse sentido, o Estado do Piauí tem feito uma corrida olímpica para manter e preservar as nossas florestas nativas. Sendo assim, nós temos hoje a maior área de caatinga preservada, vocês todos hoje aí falaram da caatinga, da importância da caatinga, e o Tasso falou de uma capacidade que a caatinga tem, e a caatinga também tem uma característica muito própria, né, que a gente chama o milagre da caatinga, ou a metamorfose da caatinga. Ela se regenera sozinha e se regenera muito rapidamente, né, a partir das primeiras chuvas, as primeiras gotas d'água que caem no solo, a caatinga se renasce de maneira exuberante. Então, o Estado do Piauí hoje contabiliza a maior área de caatinga preservada. E também, nesse mesmo sentido, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, divulgou essa semana passada, dia 27, o Dia da Mata Atlântica, que o Estado do Piauí, nos últimos 2 anos, entre 2019 e 2020, reduziu em 76% o desmatamento ilegal nas áreas de aplicação do bioma Mata Atlântica. Isso é muita coisa, né? Isso é resultado de um trabalho intenso, constante, de fiscalização, de combate às queimadas, de educação ambiental junto às comunidades, junto aos municípios, junto aos empreendedores. É fruto de um trabalho também de criação de unidades de conservação nesse bioma. Então, assim, nós estamos, assim, cada dia mais aperfeiçoando a nossa gestão para fazer essa articulação, né, que essa articulação ela seja proveitosa, essa articulação entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, e que essa articulação ela seja proveitosa para todos, para o meio ambiente, para as sociedades e também para a economia. Nós precisamos produzir para gerar produtos, para gerar empregos, para gerar medicamentos, enfim. E com relação ao MEP Biomas, eu acho que é um grande avanço, porque nós precisamos trazer a tecnologia para a gestão ambiental. Quanto mais tecnologia nós tivermos, melhor decisões nós vamos tomar com relação ao crescimento econômico e com relação à preservação ambiental. Então, assim, o MEP Biomas, ele vai preencher uma lacuna, né? Vai preenchendo, né, cada vez mais a lacuna que existe, né, nesses estudos e de observação da cobertura florestal, né, do solo, com informações sobre recursos hídricos, sobre plantio, sobre queimada, sobre impacto, sobre regeneração, como bem falou o Tasso Azevedo. Mas tem uma coisa que, assim, para mim, viu, Tasso, me alegra com o MEP Biomas. Eu acho que ele vai reduzir as incertezas com relação à medição, né, da emissão de gases de efeito estufa provocado por queimadas e por desmatamento. Porque esse dado ele sempre foi muito, muito volúvel, assim, a gente não tinha, eu acho que o MEP Biomas vai nos dar menos incerteza, né, na contabilização dessas emissões. Bom, assim, o MEP Bioma ele já é maravilhoso, mas ele vai ficar mais maravilhoso ainda quando ele for em tempo real. Nós ainda temos assim, um delay, mas eu acho que os estudos, né, estão se encaminhando para isso. Então, é uma alegria, né, para mim, sim, eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de fazer a abertura de uma semana de meio ambiente em altíssimo estilo, né, inaugurando esse convênio que vai ser bom para todos. Quando eu digo todos, quando a gente diz todos, a gente tem que dizer sociedade, a gente tem que dizer recursos naturais, todos eles, os solos, as florestas, os nossos recursos hídricos, e a gente tem que dizer também a nossa economia. E estou muito feliz por estar aqui, muito obrigada pela oportunidade de falar. Um bom dia a todos. Sádia, muito obrigado pelas suas palavras, né? Aproveito para cumprimentar todos os colegas, né? Também está aqui o Diogo do Maranhão, nosso secretário de Meio Ambiente. Eu acho que esse time que a gente montou, né, sob a coordenação do governador Paulo, por iniciativa de ativação dessas câmaras técnicas do governador Wellington Dias, está dando muitos frutos, né? Esse trabalho conjunto.
Eu quero aproveitar também, agradecer todos os técnicos das secretarias das quais a gente tem a responsabilidade de dirigir, que também têm se incorporado no trabalho. Então, tem várias outras pessoas. Esse é um trabalho feito a muitas mãos. Glauber Piva, ele coordena, sempre tem uma ata da nossa reunião, essas coisas estão sempre muito bem otimizadas. Então, com isso, eu queria passar a palavra agora para a vice-governadora Eliane Aquino, de Sergipe, para fazer suas considerações, vice-governadora. Muito obrigado pela presença. Então, bom dia a todos. Eu quero saudar todo mundo, começando pelo meu querido Wellington Dias, que está como coordenador, desse fórum e que tem desempenhado um papel belíssimo. Quero saudar Paulo Câmara, que está conduzindo aqui essa Câmara temática, e através dele saudar todos os outros componentes. Falar que eu tenho acompanhado muito o trabalho do Comitê Científico desde o início, e sei o quanto que tem sido grandioso a concentração de informações que tem dado aos estados. Então, quero agradecer, Sérgio Rezende, em nome do estado de Sergipe, a toda a produção que vocês estão desempenhando ali. E falar em relação ao meio ambiente, não tem como a gente falar a não ser vida, né? Durante muitos e muitos anos, nós conseguimos ter um avanço aí nas últimas décadas dessa política. E ao longo de um único momento, nós estamos perdendo absolutamente tudo que construímos lá atrás. E o que nós não queremos é que simplesmente passe a boiada. Nós precisamos, sim, olhar essa política com muita segurança, com muitos dados científicos, para que possam embasar as gestões estaduais e municipais. Nós estamos falando aí de um futuro que depende 100% do que a gente está construindo agora. Eu acho que essas questões do Nordeste, principalmente em relação ao desmatamento, da gente ser a primeira região, a combater o desmatamento com muita clareza, com muitos dados, com muita gestão, trabalhando para isso, a gente vai cuidar, sim, de um futuro que está sendo muito ameaçado. Então, eu falo que, com muita segurança, que essa Semana do Meio Ambiente, a gente tem que transformá-la não só numa semana, Wellington e Paulo, mas que seja realmente uma efetivação de todos os dias das nossas gestões. Porque nós estamos vendo o Brasil sendo ameaçado, o Brasil sendo, uma preocupação não só em relação à Covid, mas em relação a essa pauta do meio ambiente, também no mundo inteiro, sendo que o Brasil possui o pulmão do mundo, né? Então, parabéns por essa Câmara. Quero saudar também a todos os secretários estaduais de meio ambiente, os secretários municipais de meio ambiente, que estão ali na ponta, segurando a onda, e que cada vez mais precisam dessas informações, precisam que sejam socializadas as informações para a gente construir a política como ela deve ser. Luciana, vice-governadora do estado de Pernambuco, uma querida, mando um enorme beijo. Tasso, prazer em conhecê-lo, e principalmente a todos que estão aqui, desejo uma excelente semana, um excelente trabalho. Sádia, muito obrigada por representar todos os estados com a sua fala, viu? Um abraço a todos. Obrigado, vice-governadora. Importantíssima a presença, né, para que a gente esteja junto nesse lançamento. Eu quero dizer que na sala, né, está presente Diego Rolim, né, o secretário do Meio Ambiente do Maranhão, também Djalma Paz, presidente da Agência Ambiental de Pernambuco, e Namara Mello, nossa secretária executiva, né, que inclusive coordena na área da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, a Câmara Técnica Climática. Namara tem sido peça importante também nessa nossa articulação aqui, nesse nosso plano de ação climática aqui. Eu queria passar agora a palavra para o nosso governador Paulo Câmara, que é o coordenador da Câmara Técnica de Meio Ambiente, dizer da nossa satisfação, governador, de poder, de maneira inovadora, né, fazer o lançamento dessa Semana do Meio Ambiente do Nordeste de maneira integrada, no momento que a gente vive a emergência climática, no momento que a gente vive tantas contradições por parte do governo federal, com sinais contraditórios do ponto de vista do cuidado com o meio ambiente, mas eu penso que, para abrir uma década da restauração do meio ambiente que a ONU propõe, eu acho que a gente dá uma resposta muito importante. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de, a partir da sua delegação, estar junto com meus colegas aqui, compondo essa Câmara Técnica aqui, e com isso eu passo a palavra para o senhor para fazer suas considerações, governador Paulo.
Bom dia a todos, cumprimentar nosso governador Wellington, amigo, cumprimentar as vice-governadoras Luciana Santos, Eliane, agradecer, Bertotti, o seu trabalho, junto aí com todos que compõem a Câmara Técnica, cumprimentar a Sádia, agradecer também essa presença ilustre do professor Sérgio Rezende e o nosso parceiro Tasso Azevedo e a todos que nos assistem, que nos veem nessa manhã de segunda-feira. O governo de Pernambuco ele está bastante otimista com a celebração desse acordo de cooperação técnica. Tenho certeza que é o sentimento também dos meus ilustres colegas, governadores, dos demais estados que compõem o Consórcio Nordeste e também de todos que se preocupam efetivamente com a causa ambientalista. Sabemos que é um importante passo no sentido de estabelecer um compromisso mútuo a fim de promover o uso de uma ferramenta, de uma plataforma, a MAP Biomas, com vista a produzir informação e conhecimento de interesse estratégico para o controle, para o monitoramento, para o planejamento ambiental, econômico, social, e terá a colaboração de todos os órgãos estaduais, sempre no combate ao desmatamento criminoso, que infelizmente tem sido uma prática recorrente e deliberada do governo federal, de norte a sul, no nosso país. O Brasil, embora seja um dos atores mundiais importantes no movimento de transição para a energia limpa, não vem desenvolvendo um bom trabalho no que diz respeito à preservação de nossas florestas nos últimos anos. Pelo contrário, as ações do atual governo federal só caminham na contramão da história, pois a devastação das nossas matas segue hoje, infelizmente também, uma velocidade absurda, chamando a atenção do mundo de forma extremamente negativa e preocupante. É uma triste realidade para uma nação que outrora preservava com orgulho uma imagem de respeito perante a comunidade internacional no tocante à questão ambiental. Nesse contexto, nós, representantes dos estados do Nordeste, assumimos hoje mais um importante compromisso com a sustentabilidade, compromisso que se traduz na aplicação de um olhar mais aguçado e cuidadoso sobre nossos biomas. A Caatinga e a Mata Atlântica, por exemplo, são os principais ecossistemas terrestres da nossa região, responsáveis pelo abrigo de inúmeras diversidades e riquezas biológicas. Felizmente, também, no decorrer dos séculos, esses biomas sofreram um processo de degradação quase que irreversível, provocado pela ação do homem. No caso da Mata Atlântica, faltou pouco para ela ser totalmente apagada do mapa. Porém, o que mais causa espanto é saber que, após tamanha devastação, que remonta a séculos, a floresta atlântica continua sendo destruída, o pouquinho que resta. Para se ter uma ideia da gravidade do quadro, basta atentar para o relatório Atlas dos remanescentes da Mata Atlântica, feito pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, segundo o qual 13 mil hectares de floresta nativa foram desmatados entre 2019 e 2020, o que equivale a 18 mil campos de futebol. A restauração da Mata Atlântica, assim, precisa ser retomada de forma agressiva, no bom sentido, evidentemente, para que o Brasil consiga cumprir sua agenda climática e garantir, inclusive, serviços básicos para a população. E esse instrumento que estamos celebrando hoje é mais um esforço. A partir de agora, será evitado na construção de um cenário melhor para os nossos biomas. O uso de tecnologias pelos gestores públicos tem sido um diferencial relevante no cuidado com os nossos territórios e com as unidades de conservação, especialmente no que toca à proteção da vegetação dos biomas. Entretanto, as geotecnologias até então disponíveis não permitem monitoramento contínuo do desmatamento em todos os biomas brasileiros, refinado com imagens de alta resolução, de forma integrada, em uma única plataforma. Portanto, esse acordo tem também essa importância que firmamos hoje, que é um grande passo de aperfeiçoamento desse processo. As tecnologias, dados, informações e métodos disponibilizados pela MAP
biomas, certamente irão aprimorar a atuação dos nossos órgãos ambientais estaduais que integram o Consórcio Nordeste, com o desenvolvimento de atividades, como, por exemplo, eu listei algumas aqui, apoio na capacitação das equipes do consórcio, no uso da plataforma do projeto MAP Biomas, a disponibilização de mapas de cobertura e uso de solo, dados relacionados a alertas sobre desmatamento, degradação, exploração e regeneração da vegetação nativa, ou outras formas que venham a ser produzidas pelo projeto, interfaces de comunicação, máquina a máquina, né, o API, para acesso remoto dos dados pelo Consórcio Nordeste, inovação, conhecimento, agilidade no compartilhamento de informações importantes. Tudo isso são ferramentas que queremos incorporar cada vez mais ao dia a dia de todos os envolvidos nessa causa. Dentre essas as ações mais atuais aqui do governo de Pernambuco, na área de sustentabilidade, entendo que a gente deve mencionar também, hoje, o lançamento do edital para a escolha de projetos para restauração florestal de ambientes degradados em áreas de nascentes, a partir de implantação de sistemas agroflorestais nos biomas Caatinga e Mata Atlântica, isso já está em andamento, e essa ação representa o início de um importante plano de reflorestamento, de recuperação florestal das nascentes aqui de Pernambuco, baseado na relevância da preservação desses locais e na prioridade do sustento das famílias que vivem da agricultura familiar. Penso assim que todas essas medidas, elas fazem parte de um leque imprescindível e importante, acima de tudo, para a vida humana e cada vez mais relevante para a economia do nosso povo e do nosso país. Então, considero a importância e a necessidade de sempre conciliar sustentabilidade com desenvolvimento, geração de emprego e renda. Acredito que o Brasil assumiu acertadamente metas ambiciosas a ratificar em 2016 o Acordo de Paris. O que nós queremos, como integrante do Consórcio Nordeste, é reafirmar aqui o nosso compromisso de investir e trabalhar para que nosso país cumpra efetivamente todas as metas do referido acordo histórico, né, o Acordo de Paris, não só pela intrínseca razão do cumprimento do próprio pacto, mas, acima de tudo, pelo dever que temos como agentes políticos de preservar o nosso planeta, até porque, com relação à sustentabilidade, não temos plano B. Então, temos que fazer. E o Consórcio Nordeste dá um exemplo hoje importante pela sustentabilidade, não apenas da nossa região, mas do país e do mundo. Muito obrigado. Obrigado, governador Paulo Câmara, pelas suas palavras. Muito importante o senhor destacar esse conjunto de ações, de investimentos na nossa biodiversidade, no georreferenciamento, né, porque a gente tem clareza, o senhor conduz aqui um plano de descarbonização que será entregue em fevereiro, uma primeira versão na COP26, do estado de Pernambuco, mas a gente não chega no carbono zero, a gente chega no carbono neutro. E restaurar os ecossistemas, restaurar a biodiversidade, né, em Pernambuco, no Nordeste e no Brasil é passo-chave, né, para esse equilíbrio. Então, queria te parabenizar, né, e agradecer aqui as suas palavras que justificam todo esse investimento, Tasso, Vinícius Sérgio Rezende e demais que nos assistem aqui, que o governador Wellington Dias tem feito, não só na nossa Câmara Técnica de Meio Ambiente, que eu queria aqui passar a palavra ao senhor agora, governador, né, lhe parabenizar, porque é inovador a gente fazer esse lançamento. Eu, em algum momento, eu tive a oportunidade de estar na área da ciência e tecnologia, e Sérgio Rezende abria a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Na realidade, eu acho que foi ainda o governador Eduardo Campos que inaugurou, talvez sob inspiração do nosso ministro Sérgio Rezende, mas a gente fazia isso de maneira nacional. Mas eu acho que a gente fazendo já uma semana de meio ambiente que reverbere no mundo do Nordeste, é um exemplo para dizer que o Brasil é uma federação. Se a gente tem um presidente da República que, nesse momento, não cumpre com os compromissos do Estado brasileiro com relação ao cuidado com o meio ambiente, mas existem governadores que cumprem com a sua função, não só na área do meio ambiente, especialmente agora, nessa questão do enfrentamento à Covid, existem prefeitos, e o Brasil, então, é muito mais do que alguém passageiro que realmente não está cumprindo o papel de ser o protagonista que deveria ser na função de presidente da República. Mas nessa questão específica do meio ambiente, eu acho que aqui no Consórcio do Nordeste, essa Câmara Técnica do Meio Ambiente, das outras que o senhor patrocina e que o senhor estimula, elas estão nos ajudando muito. Eu quero dizer que eu, como secretário do Meio Ambiente, meus colegas aqui, a gente está conversando mais, né, articulando mais, e eu acho que a gente pode realizar muito mais coisas. Então, muito obrigado aí, governador. A palavra é sua agora.
Muito bom dia. Eu quero aqui também saudar todo esse time, todos que estão nos acompanhando aqui diretamente ou através das diferentes redes que nos acompanham. Eu quero aqui fazer, primeiro, um agradecimento especial ao governador Paulo Câmara. Ele tem nos inspirado aí também com o trabalho que faz em Pernambuco. Lembro-me ali quando se negava a participação do Brasil, ali no encontro para tratar sobre o clima na Espanha, e já fazíamos em Pernambuco sobre a sua liderança também com o prefeito do Recife, ali aquele evento do Brasil, com os cientistas, com governadores, com um conjunto de líderes. E fico aí feliz em que ele tenha aceitado aí esse desafio de coordenar essa Câmara Técnica da área do meio ambiente para o Nordeste. Eu devo dizer que, para mim, é uma honra muito grande a gente poder aqui, após um importante trabalho do primeiro mandato aqui do Consórcio Nordeste, com o governador Rui Costa, prosseguir, não é, nesse trabalho. Nós temos aqui 9 estados, aqui a governadora Fátima, o governador Flávio Dino, o governador Camilo, o governador João Azevedo, o governador Paulo Câmara, Renan Filho, o governador Belivaldo, o governador Rui Costa e eu. Independente de a que partido estejamos filiados, temos em comum um compromisso firme, um compromisso maduro, um compromisso que está acima das conjunturas em relação ao povo nordestino. Nós temos como uma obrigação nossa, com uma região do Brasil que precisa muito dessa maturidade, dessa unidade. Então, para mim, é uma satisfação muito grande aqui fazer um agradecimento aqui a todo esse esforço, a todo esse trabalho. Eu sempre ficava olhando, né, aqui, sempre que a gente tinha algum projeto no Piauí, eu ficava olhando, puxa vida, tanta inteligência, tantas pessoas com tanta formação, não é, pós-graduados, pós-doutores, enfim, e se a gente conseguisse somar tudo isso? Então, em primeiro lugar, o Nordeste acredita no Nordeste, esse é um ponto principal. Acreditamos na importância da integração, acreditamos na ciência, acreditamos que juntos seremos mais, ou seja, nós temos muito mais força. O desafio é grande e, tratando individualmente, o peso para cada estado, para cada gestor, ele é maior. E se a gente trabalha de forma integrada, com certeza a gente tem uma força maior para alavancar e vencer desafios. Não é? Eu quero, assim, agradecer, em nome aqui do José Bertotti, aqui por Pernambuco, e da Sádia Castro pelo Piauí, a cada um dos secretários, secretárias, membros das mais diferentes áreas, porque não são só as áreas do meio ambiente, como foi dito aqui pelo Bertotti, área de energias, área de agricultura familiar, área das universidades, enfim, todos os setores, a educação, atuando junto, integrado nessa temática. Assim, agradeço o acompanhamento que eu vejo aqui, permanente aqui, e eu quero destacar isso das nossas queridas governadoras Luciana Santos, Eliana Aquino, a Eliana Aquino também, que está sempre muito presente, a Regina Souza, hoje está numa outra atividade aqui do Piauí, e ela está lá nos representando, mas também bem presente. Aqui a presença da nossa querida governadora Fátima Bezerra, que também nos deu muito orgulho aí, com importantes vitórias, inclusive, a semana passada, na liderança pelo Consórcio Nordeste, também com os governadores do Brasil, na temática da educação, isso fundamental. Um agradecimento especial também, desde o período do doutor Miguel Nicoleles, com um importante trabalho naquele pioneirismo ali da organização do Comitê Científico Nordeste. Repito, nós acreditamos na ciência e não é só uma situação conjuntural
ela é permanente. E ao doutor Sérgio Rezende, que com certeza tem 1000 coisas para tocar e de forma espontânea, voluntária, se dedica para nos ajudar com essa coordenação, não é, de milhares mesmo de cientistas. Nós chegamos aí, em um dado momento, a cerca de 4.600 cientistas do Nordeste do Brasil. Já não é mais um comitê do Nordeste, viu, Sérgio? Já é um comitê do Brasil e do mundo, com cientistas do Brasil e do mundo entusiasmados, querendo colaborar, e a ideia é essa, é criar uma rede ciência Nordeste, uma rede que já tem a rede das universidades públicas, e temos que fazer um chamamento à rede de ensino superior privada, tá certo? Trabalhar todos os centros de pesquisas, não é? Esses que foram criados. Eu estive neste último sábado, Paulo, lá com o nosso querido ex-presidente Lula, e ele pediu que eu transmitisse aqui um abraço, não é? Ele tem muita carinho pelas coisas que todos aqui ajudaram aos avanços do Brasil, como o Instituto do Semiárido, como outros que foram criados, pensando exatamente como hoje fazemos aqui, na proteção dos biomas, na responsabilidade com os ecossistemas do Nordeste e do Brasil. E o que eu quero aqui, meu querido Sérgio Rezende, é que transmita também a todos os cientistas aí também nosso agradecimento. E o caminho é esse: o Nordeste quer a ciência presente em cada área. A ciência presente em cada área. Deus nos deu a condição de, a partir dos estudos, da pesquisa, do acumular de conhecimento ao longo do tempo, avançar, e não é razoável a gente trabalhar na idade na pedra, porque nega a ciência. Não, o Nordeste, ao contrário, acredita, aposta e quer trabalhar com a ciência nas diferentes áreas. É assim no meio ambiente, será assim, é assim na saúde, é assim na educação, no social, no desenvolvimento das diferentes áreas das energias renováveis, enfim, de tudo aquilo que diz respeito à pauta prioritária da nossa região. Esse momento aqui, em que estamos abrindo o Nordeste, a Semana do Meio Ambiente, para mim é uma alegria muito grande já poder fazer isso com a Câmara Técnica apresentando o resultado. Então, aqui é por isso o meu entusiasmado agradecimento, claro, digo aqui ao Paulo, e ele tem essa capacidade extraordinária de articulação, e também aqui a todas as equipes que aceitaram esse desafio. Nós estamos trabalhando na perspectiva de 18 câmaras setoriais, cada estado coordenando 2 câmaras setoriais, para que a gente possa ter, até o final desse ano, já produto de todas essas câmaras setoriais. Aí veja, meu querido Sérgio Rezende, o tamanho do desafio. Sim, e a ciência em cada uma dessas câmaras técnicas, tá certo? Repito, integrada com as universidades, integrada com os centros de pesquisa, vamos chamar a Embrapa, vamos chamar as nossas áreas de pesquisas. Então, hoje aqui estamos celebrando esse termo de cooperação que marca, sim, porque ele não é uma coisa só para a semana, não é algo só para este dia, não, ele é um compromisso, como eu disse há pouco, ao meu querido Paulo Câmara, intergeracional. O Brasil está numa direção a partir do poder central e o Nordeste quer seguir na mesma direção, por entender que essa direção de seguir a ciência, de manter compromisso, né, com os acordos do Brasil celebrados com o mundo, celebrado através da ONU, celebrado através dos BRICS, celebrado nos vários tratados que tivemos com aprovação pela vontade do povo brasileiro na Câmara, da Federação Brasileira no Senado, e depois sancionada por presidentes, independente de a que partido eram estes presidentes, e nós aqui no Nordeste vamos seguir, quem sabe até um passo à frente, mas nunca um passo atrás daqueles compromissos do Brasil.
o Acordo de Paris, sim, e queremos agora, e essa é uma vantagem do consórcio. A vantagem do consórcio Nordeste é que ela permite que, num momento como esse que estamos vivendo, possamos ser olhados pela América do Norte, pela Europa, por outras regiões do mundo, como uma região destacada, importante, 57 milhões de seres humanos, com a presença de uma área maior do que 150 países do mundo, ou seja, então isso aqui é a nossa força. Eu brinco muito com os governadores. Nossa força é a nossa união, é a nossa integração. E esse caminho, eu acho que ninguém mais tem dúvida, e ele vai trazer cada vez mais bons resultados. Vejam só o tamanho dos desafios. Aqui hoje, ao celebrar esse termo de cooperação, esse plano de ação com o Instituto Arapiauú, tá certo? Vou aprender aqui, que eu aprendi Piauí, então eu aprendo também o Arapiauú para um conjunto de metas ousadas. Mas vejam, aqui nós estamos tratando de um plano da Câmara Técnica do Meio Ambiente muito ousado, muito ousado. Como foi lembrado, nós temos a responsabilidade de cuidar no planeta de biomas e de biomas frágeis. Não é? Nós estamos aqui, uma parte do Nordeste é parte da Amazônia, não é? Regiões do Piauí, regiões da Bahia, o Maranhão, enfim, isso aqui é da área da floresta amazônica. Né? Aqui onde estou eu e a Sádia nesse instante, em Teresina, é a Amazônia, né? Na verdade, apenas um rio Parnaíba aqui do lado, mas do outro lado é o mesmo ecossistema. E temos o Mata Atlântica, temos essa região de Cerrado, uma região desafiadora. Nós somos a maior área do Matopiba, não é? E doía muito o coração todas as vezes que alguém dizia a última fronteira para o desenvolvimento, e só aumentava a responsabilidade. Eu assumi o primeiro mandato de governador aqui em 2003, não é? E já dialogava para... A ideia original do Matopiba, ela não era esse olhar tradicional do agronegócio, por isso que a gente precisa retomar esse pacto, inclusive com o Tocantins, ela é um olhar para os seres humanos que vivem aqui, para a fragilidade da natureza, tanto vegetal, animal, enfim, aves, enfim, desse importante ecossistema dos cerrados, tá certo? Então, é preciso lidar com ele com muita responsabilidade. Eu digo aqui para a nossa equipe todo dia, se a gente não encontrar um fator econômico, uma forma de um casamento que dê mesmo a verdadeira sustentabilidade, nós vamos estar como estamos ainda, perdendo, né, a cada ano, sem uma alternativa. Então, se a nossa região seguir para o desenvolvimento, que o hoje chamado mundo moderno, que do ponto de vista ambiental é atrasadíssimo, não é? Eu sempre que eu vou a algum país, quando puxa, eu digo, olha, peraí, vamos aqui botar as coisas no lugar, não é? Do ponto de vista de reserva nativa, tá certo? Nós somos avançados, e é claro, o modelo de desenvolvimento que se trabalha no planeta até então, ele é atrasado do ponto de vista ambiental, por mais cuidados que se tenha, porque encontra no desmatamento como talvez única alternativa, não é, para muitas regiões do mundo, e aconteceu assim no mundo inteiro. Então, nós ainda temos a opção de tomada de decisões, e é por isso mesmo que foi um passo importante o Acordo de Paris. Até ali era só o que fazer para recuperar o estrago já feito. E ali foi dito como fazer para não ter mais estrago no que ainda existe. Ou seja, ao pensar não apenas em árvores, ao pensar em tudo que ela representa para o planeta, não é? Naquilo que nós passamos já a chamar de mudanças climáticas, e fica aqui, Paulo, tão logo a gente saia dessa situação, para a gente ir na terra da Sádia, em São Raimundo Nonato, conhecer o maior museu
das mudanças climáticas no planeta. Ele é chamado de Museu da Natureza, mas é um museu que conta a história das mudanças climáticas que já aconteceram no planeta, nos faz ter um choque de que estamos dentro de uma nova mudança climática, e esse choque é maior, porque ele diz claramente que nas mudanças climáticas que já aconteceram, os causadores morreram, e nesse instante os causadores são os seres humanos. Então, lá atrás foram os grandes animais, enfim, e com certeza isso é fundamental. Mas o que eu quero aqui dizer é que nós temos alguns pontos, Paulo, desafiadores, e nós vamos ter que fazer. Sei que não é fácil, mas quanto mais cedo fizermos, melhor. Um é esse que o Tasso Azevedo, eu quero aqui lhe agradecer, Tasso, aqui, por toda a sua dedicação, com toda a equipe, que é da gente poder ter esse mapa Nordeste mesmo, o que ele é hoje, porque tudo que a gente tem, com certeza, está desatualizado. Então, há necessidade desta atualização. Segundo, a partir daí, acreditando na ciência, o tratamento que vamos ter que dar para a área de Caatinga não é o mesmo da região amazônica, não é o mesmo de Cerrado. Então, nós vamos, assim como na medicina, ter a especialidade, as especializações. E temos que formar a nossa academia. Por isso, Sérgio, a importância, nós vamos ter que formar especialistas em cada ecossistema. Vamos ter que ter centros de pesquisa, sim, para cada ecossistema, e não apenas para a área do semiárido, mas o ecossistema Cerrado Nordeste, o ecossistema Amazônia Nordeste, o ecossistema Mata Atlântica Nordeste, ou seja, há necessidade, sim, de a gente trabalhar isso. E tem ainda áreas de manguezais e outras também frágeis que a gente precisa cuidar com muito carinho. Então, veja, dito isso, qual é um passo largo que eu acho que a gente tem que dar? A organização, Paulo, do fundo, e querida Fátima, Eliane e Luciana, do Fundo Nordeste para a área ambiental. Tentem imaginar os fundos que cada estado tem, as receitas existentes atuais, um passinho a mais que a gente puder dar, não é? Nós vamos ter um fundo robusto que pode ser pensado, que pode calçar, não é? Através das nossas áreas de pesquisas, das nossas universidades, enfim, e apoiar para a gente ali colocar conhecimento e solução para importantes desafios. Então, eu acho que tudo precisa, não é, de dinheiro. Então, em primeiro lugar, vamos ter que acelerar aqui a organização. Gostei quando você disse que em agosto a gente já tem os parâmetros. Fiquei aqui animado, está anotado, viu? E aqui a Sádia sabe que quando eu anoto depois, a memória é boa. Haverá cobrança, tá bem? Então, vejam só, todos os secretários e secretárias, a gente organizar esse fundo. Qual é uma coisa que está lá no Acordo de Paris, quando tomou a decisão de que o mundo precisa ter compromisso com reservas naturais. E no Nordeste ela é grande, fora da Amazônia, provavelmente é a maior, tá certo? Reserva natural. Isso aqui tem que ser, sim, monetizado, né? Tem uma fórmula que a gente vinha trabalhando, eu e, na época, o Marconi Perillo, do Goiás, a gente vinha trabalhando uma ideia que levava em conta a quantidade de metros cúbicos de madeira em cada área, para poder ter algo apenas referencial, né? Qual é o custo do metro cúbico de madeira? Quantos metros cúbicos de madeira nós temos nas áreas nativas? A partir daí, qual o valor que nós vamos estabelecer para o crédito floresta? A gente chamou aqui ativos verdes do Piauí, mas eu fico imaginando um ativos verdes Nordeste, tá certo? E, a partir daí, isso vem, sim, para o balanço dos estados como um valor. Quantos bilhões, quantos trilhões, enfim, nós vamos colocar de valor aqui no balanço. E, é claro, aí sim, com tudo que representa de água, de captação de CO2, etc.,
como é que a gente estabelece, e aí nos entendimentos com outras áreas do Brasil e do mundo, para que a gente tenha a devida responsabilidade naquilo que temos que restaurar, e, do outro lado, também o crédito naquilo que temos que trabalhar. Aqui a gente chegou a trabalhar numa ideia, que é um modelo que chegamos a dialogar com a ONU, Sérgio, em que, ao estabelecer um valor de uma unidade de crédito florestal, a gente teria a condição de poder ter uma fórmula menos burocrática na relação com os empreendedores e com as pessoas físicas e jurídicas, e com os governos. Uma coisa, por exemplo, que o Nordeste já está trabalhando, como é que eu vou colocar que o Nordeste vai consumir energia limpa, renovável, quer dizer, a região das energias limpas do Brasil é o Nordeste. Como é que nós vamos, todos os estados, ter, não é, uma condição de compensar aquilo que nós temos de consumo, trabalhando com energia limpa? Então, o Nordeste Energias Limpas, que tem uma câmara técnica que está cuidando disso, na área de modelagem de parceria público-privado, lá tem outro Nordeste Conectado, na área de fibra ótica, enfim, que vai estar nos apontando um caminho. Mas eu cito isso para dizer que alguém em algum lugar do mundo tem uma dívida ambiental, ele pode comprar crédito Nordeste, para que a gente tenha aqui a responsabilidade de cuidar. E aí, uma observação, a gente sempre lembra das áreas de preservação pública, das APAs, dos parques, etc. Temos que dar um passo a mais. Também as áreas do setor privado, aquelas que são reserva obrigatória, todos os estados, para fazer uma produção, tem uma reserva mínima obrigatória. Então, há necessidade da gente avançar também para ter esse eixo. Né? Eu sonho com... Esses dias eu conversava com o pessoal da minha família, eles fizeram uma coisa interessante, lá na região onde eu nasci, aqui no Vale do Rio Piauí, Vale do Rio Fidalgo, é uma área em que 11 irmãos da minha mãe, eles cercaram uma área que era de 2.000 hectares de reserva nativa. Eles usam, são 2.200, eles usam mais ou menos 200 hectares e 2.000 de reserva nativa. Eu fico imaginando um dia a gente poder dar a oportunidade a eles e dizer, olha, eu te pago tanto por mês para você manter essa floresta em pé, tá certo? Eu te pago um valor, tá certo, por mês. E a gente ter uma fonte na compensação de CO2, etc., etc., que possa garantir isso. E acho que o Nordeste pode dar esse passo de modo muito largo para o mundo. Eu acho que está ainda muito desencontro e eu acho que a gente vai alcançar esse patamar. A preocupação com a área costeira é extraordinária. Quer dizer, se a gente olha, a nossa fronteira maior é com o oceano. Só o Piauí, que é pequenininho aqui, mas tivemos aqui a bondade, num acordo com o Ceará, para ter acesso ao mar ali, com nossos 66 quilômetros, tá certo? E, veja, mas precisa, lá, da divisa do Maranhão com o Pará, até da Bahia com o Espírito Santo, nós vamos ter que cuidar. A gente teve esse acidente do óleo, temos problema do lixo e vamos ter que trabalhar. Internamente, vamos cuidar sempre do meio ambiente com um olhar muito forte para o ser humano. Né? E aqui tem problemas graves. Né? Ainda a necessidade de resolver problema de qualidade e suficiência, né? E segurança hídrica, né? Pensando ainda em consumo humano, né? Fora outros usos, tá certo? E a necessidade de trabalhar isso. E ainda saneamento, nós estamos ainda com regiões muito atrasadas nessa área de esgotamento. O meu estado é um desses estados que ainda está muito atrasado, e temos que encontrar, Sérgio, um modelo que não pode ser esse modelo da Funasa. Esse modelo é caro, ele não consegue se sustentar depois para cidades pequenas, enfim, há necessidade de a gente encontrar modelos que outros países já encontraram, inclusive. Então, há necessidade de trabalhar nessa direção.
Chama atenção, Tasso, e aqui Bertotti, Sádia e Sérgio aqui. O Nordeste tem vários mares subterrâneos. O Nordeste tem vários mares subterrâneos. O meu estado tem área de desertificação, de um lado, é a maior área de desertificação do Brasil, então vamos ter que cuidar, estamos cuidando dela, a região de Gilboés, como a gente chama aqui, mas tem regiões que você perfura um poço e jorra água, tá certo? E jorra água, que coloca 600 mil litros por hora, sem motor, viu, Paulo? Sem bomba, a força, porque o poço ultrapassa 1, 2, 3 lençóis freáticos, poços normalmente profundos, 500, 600 metros, tem poços aqui até de 900 metros, e o Poço Violeta é o mais conhecido nosso aqui, que era um símbolo, não é? Na verdade, um símbolo de coisa extraordinária, e eu achava um símbolo do atraso, porque aquela água toda derramando e sem uso, hoje já começa a ter uso aqui. A gente fez um plano de controle dessas águas de poços jorrantes. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a gente precisa, talvez na política aí da água de irrigação, etc., ter esse olhar, porque nós ainda nem aprendemos a controlar as águas de superfície, já estamos estragando e colocando em risco, muitas vezes, a reserva subterrânea. Então, há necessidade desse olhar, e eu queria chamar a atenção. Eu estou encerrando para colocar do quanto eu tenho uma animação com essa modelagem de câmaras técnicas. O Nordeste tem muita coisa boa acumulada, muita experiência. Agora, tentem imaginar todos os cientistas Nordeste, toda a academia Nordeste, todas as experiências Nordeste, integrando tudo isso. Não tem jeito, ninguém segura esse Nordeste. Nós somos a região do Brasil que vai seguir fazendo a diferença. E o que vocês estão fazendo aqui hoje nesse ato, certamente faz a diferença e ajuda o Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Wellington, parabéns. O senhor demonstrou o quão estratégico é debater esse assunto do meio ambiente ligado com essas tecnologias, com esse plano de ação, e o impacto que ele tem e o compromisso dos governadores e governadoras, né? Não só os que estão presentes aqui, né, mas como consórcio do Nordeste. Eu lhe agradeço demais pela explanação que o senhor fez, todas as conexões, e também pela sua iniciativa de colocar em prática o funcionamento das nossas câmaras técnicas. Eu quero agora dizer que a gente conta aqui também com a presença da nossa governadora Fátima Bezerra. Governadora, sua presença aqui qualifica, engrandece aqui o nosso evento. A gente já estava indo para os encaminhamentos finais aqui, mas é importante se a senhora puder fazer uma saudação para a gente aqui breve, para a gente já ir para os encaminhamentos. Quero dizer também que a gente está com os nossos secretários de meio ambiente do Nordeste, né, Leon Lene, aí do Rio Grande do Norte, na sala, que acompanha aqui esse evento, mas a gente também está com mais de 300 internautas nas diversas redes, né, dos governos de estado, daqueles que se comprometeram a retransmitir o evento aqui. Quero dizer a todos que estão nos acompanhando que a gente está anotando todos os comentários, as sugestões. Glauber Piva me avisou aqui que existem várias sugestões que foram encaminhadas, a gente vai procurar distribuir para dar resposta em função do adiantado da hora, para que a gente interaja com vocês que fizeram contribuições aqui, com cada secretaria, mas também depois a gente faz um debate sobre essas sugestões na nossa Câmara Técnica. Mas então, a palavra é sua, governadora, para fazer a sua saudação. Prazer fechar aqui com a nossa querida Fátima, viu? Bom, eu quero dar meu bom dia, né? E, Huerto, você também é um especialista em meio ambiente. Bota aqui, você também é um especialista em meio ambiente, viu, meu querido índio? Mas, olha, meu abraço para o governador Paulo Câmara, o governador Huerto, para nossas queridas vice-governadoras, Luciana, Eliane. Um abraço aqui muito especial para os nossos secretários aí de meio ambiente. Me permitam fazê-lo através do Leon Aguiar, nosso timoneiro aqui na área ambiental. E um abraço também muito especial para o
ex-ministro Sérgio Rezende, aqui representando exatamente o Comitê Científico do Nordeste, e aos que estão aí participando, né, pelas redes sociais, aos nossos internautas, né. Segundo, Wellington, eu quero aqui dizer da nossa alegria em ver o quanto o engajamento com a questão ambiental, o governador Paulo Câmara, tem avançado no âmbito do Consórcio Nordeste. Isso é muito importante, né, por tudo o que simboliza a necessidade, a imprescindibilidade do nosso compromisso com a defesa do meio ambiente. E isso passa, né, naturalmente, por termos um olhar muito atento, né, na defesa, né, do meio ambiente, e vem desde a questão do aspecto climático, a questão da restauração dos processos ecológicos, voltado para aquilo que todos nós defendemos, que é a promoção do desenvolvimento, exatamente com sustentabilidade. Então, eu quero aqui me somar aqui a vocês, né, para saudar primeiro isso, esse envolvimento, esse engajamento com a causa do meio ambiente e a defesa do meio ambiente no âmbito do Consórcio Nordeste. E essa Câmara Técnica traduz exatamente isso que eu estou aqui colocando, na medida em que a Câmara Técnica é uma instância da gente fazer essa reflexão e buscar essa articulação política e técnica dos gestores públicos na defesa da política ambiental do Nordeste. É muito significativo ver aqui, por exemplo, o ex-ministro Sérgio Rezende, enquanto representante do nosso comitê científico. Eu lembro aqui, governador Paulo Câmara, que ainda em 2019, o Nordeste assumiu um papel protagonista quando, naquele momento, nós dizíamos sim ao Acordo de Paris. Quando, naquele momento, enquanto o governo federal tem adotado, né, uma política desastrosa no que diz respeito à defesa do meio ambiente, o Nordeste estava dando lição, né, lição de seriedade, de sensatez, lição de que tem compromisso exatamente com a ciência. É como pensar, volto a dizer, num mundo inclusivo, que é o que nós defendemos, sem a defesa exatamente do meio ambiente. E lá, já em 2019, em Pernambuco, né, você liderava exatamente aquele movimento do Nordeste dizendo sim ao Acordo de Paris, enquanto o Brasil dizia exatamente não. Depois, mais recentemente, nós tivemos exatamente a carta, né, que os governadores assinaram, entregue exatamente a culpa dos líderes esse ano, quando os governadores dos 9 estados do Nordeste, afirmando que a promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental baseado na descarbonização da economia, conservação dos recursos e ambientes naturais e na adaptação às mudanças do clima é responsabilidade principal dos governos nas diferentes esferas, reafirmando assim, aquilo que a gente estava aqui nessa carta reafirmando, Bertotti, o nosso compromisso com os princípios do Acordo de Paris, as contribuições nacionalmente determinadas ao Brasil e os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu penso que aqui a Câmara Técnica, né, elenca exatamente uma agenda, né, extremamente necessária, imprescindível, que vai desde a questão da criação do fundo ambiental, como o Hélito já aqui mencionou, muito importante a questão do fundo ambiental, o pacto pela restauração dos ecossistemas do Nordeste, bem como, né, um plano regional de contingências para incidentes de poluição por óleos na costa, as ações articuladas de combate ao lixo no mar e um programa de economia circular para os resíduos sólidos, e etc. Então, para tanto, isso aqui, a Câmara vem para a gente fazer essa cooperação técnica, para que nós possamos ter em última instância isso, é integração, é unidade, é disso exatamente que nós precisamos, sobretudo nesses tempos em que nós estamos vivendo.
infelizmente, né, um governo que tem dado demonstrações seguidas de não ter, né, o compromisso necessário com a defesa do tema do meio ambiente. É só lembrar, Wellington, por exemplo, a angústia que foi a questão do óleo no mar. O quanto, infelizmente, o governo federal falhou no enfrentamento ao recolhimento daquele óleo no mar. Até hoje tem uma CPI no Congresso Nacional, cujas recomendações não foram seguidas. Mais recentemente, nós tivemos aqui o problema também do lixo, aqui nas nossas costas marítimas. E, mais uma vez, a integração entre os estados aqui foi decisivo para que a gente pudesse exatamente dar mais esse passo, superar essa situação. Nós temos, governador Paulo Câmara, vice-governadora Luciana, um grande desafio que é a questão do saneamento ambiental. Né? Grande desafio, mesmo. Afinal de contas, como falar de cuidar do meio ambiente, né, se a gente não tiver o tratamento adequado dos resíduos sólidos, se a gente não garantir, né, a questão do acesso à água potável em quantidade e qualidade para todos, se a gente não, enfim, né, garantir o saneamento ambiental como um todo. Esse é um grande desafio que o Brasil, em pleno século XXI, ainda exatamente enfrenta. Infelizmente, essas mudanças que foram feitas recentemente na legislação a nível nacional, comandadas, né, pelo governo de plantão que aí está, dificultou mais ainda a gente avançar no processo do saneamento ambiental. Aliás, dificultou e muito mesmo, quando, na verdade, né, coloca as nossas empresas de saneamento hoje numa situação muitíssimo difícil, muito difícil. Querem privatizar esse setor a preço de banana. E eu falo isso aqui não desconhecendo a importância da PPP. Não, ela é saudável, ela é desejável, ela vem sendo feita, isso é uma coisa. Agora, outra coisa, meu querido Hélio, simplesmente você deixar a questão da política do acesso à água nas mãos puramente do mercado. Me desculpe, isso é uma coisa insana mesmo. Eu espero que nós possamos ainda, no futuro breve, se Deus quiser, fazer as adequações e rever aquilo que precisa ser revisto. No mais, é isso, em nome de Leon, em nome aqui do nosso secretário, também João Maria, em nome de todos aqueles e aquelas que amam o meu ambiente, que sonham com um mundo, né, inclusivo, fica aqui a nossa saudação, o nosso entusiasmo de ver mais uma Câmara Técnica sendo instalada para que a gente possa, de forma firme e unida, avançar cada vez mais na defesa do meio ambiente. Meu abraço. Muito obrigado, governadora. A senhora sucedeu aí com maestria o nosso governador Wellington Dias, nosso presidente do consórcio, mas é importante, necessário as vozes das mulheres presentes, sempre aqui, junto conosco, lado a lado, homens e mulheres, né? Essa questão é fundamental. A senhora cumpre aí um grande papel como governadora. Agradecendo as palavras, né, em nome do governador Wellington Dias e todas as autoridades aqui, a gente vai desfazer agora essa tribuna, mas sem antes convidar a todos e todas para nos assistirem e acompanharem as programações da Semana de Meio Ambiente em cada um dos estados. Cada estado propôs um conjunto de atividades ao longo dos próximos dias. A gente quer ressaltar essa parceria, né, nessa e várias outras iniciativas da agenda ambiental, né, patrocinadas aqui pelo Consórcio do Nordeste, entendendo que juntos a gente pode avançar muito mais e mais rapidamente na busca desses instrumentos de inovação, né, para a gestão ambiental, para a conservação da biodiversidade, usando o que a gente tem de tecnologia e de energia, né, para o cuidado com o meio ambiente no rumo do desenvolvimento sustentável. Então, aqui eu agradeço mais uma vez a presença e as contribuições de todos os participantes, em especial o professor Sérgio Rezende e o Tasso Azevedo, que estão aqui, né? Damos por encerrado o ato de lançamento do Plano de Ação Ambiental Integrado e o ato de assinatura desse convênio do Consórcio do Nordeste, o MAP Biomas e o Consórcio do Nordeste. Então, aí, um bom dia a todos e todas. Eu agradeço, então, a todos que estavam com a gente aqui. Muito obrigado.